Vamos embora, giro de notícias diferente, um pouquinho diferente aqui no cenário do Luso brasileiro. Você se inscreve, deixa o like aqui embaixo, a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu tô gravando aqui porque, pô, são 1h da manhã e tem um detalhe, eu já gravei esse vídeo todo e o áudio deu problema, então eu tô regravando. Então são 1h da manhã, dá essa moral aqui, deixa o like. Tô gravando daqui porque ainda vou voltar pra casa e, obviamente, seria mais complicado gravar de lá. Vamos lá, tá? Giro de notícias de 8 minutinhos, chapado de informação. Acho aquele bem preciso. A gente vai falar aqui das saídas de Thiago Santos ainda. Na primeira notícia? Pois é, mas influenciou numa possível saída do Keno agora para o Coritiba. A outra é do Lelê para o Vitória. A gente fala também sobre Serna, Boca Juniors, temos informações sobre isso também. E informações sobre a compra do Savarino efetivada com ele anunciado agora à tarde. Então deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora. Por onde começamos? Pelas saídas, acho que é melhor, né? Lelê no Vitória, informação do jornal O Globo de que o Vitória está acertando a ida do Lelê para lá. Quero apurar mais detalhes, não tinha essa informação, tá? Até fomos apurar à tarde porque a gente tinha a informação do Keno saindo do Fluminense, estávamos tentando descobrir para onde ele iria, como é que funcionaria, até falei mais cedo que teríamos novidades, mas que eu precisava confirmar as notícias, e o Lelê está indo para o Vitória. Sobre o Lelê, tá? Averiguar como é que vai ser a saída, se o Fluminense recebe alguma coisa, se o jogador está indo por empréstimo, se tem alguma opção de compra. Acho que é interessante para ele, vai jogar mais uma Série A e toda contratação é uma aposta. Algumas são apostas muito mais certeiras, como por exemplo aquela galera que pega a odd 1.01, que é o Fluminense tá ganhando de 4-0 do Madureira e faltam meia hora de jogo. Você vai falar, cara, tem a menor chance de acontecer uma virada. É aquela aposta que você tem certeza que vai dar certo. Pode acontecer, vai, né, que acontece. Mas, por outro lado, também existe aquela aposta que é impossível de dar certo, que é, por exemplo, o Madureira está perdendo por 4-0 do Fluminense, faltam 30 minutos. O Lelê não é nenhuma das duas. O Lelê era uma aposta que fazia sentido, tinha um grau alto, vai lá, numa odd 20, talvez, mas que, no cenário geral, o Fluminense investiu pouco. Você bota R$5, se der certo, você ganha muito, se der errado, você ganha pouco. Era um bom merchan da KTO agora, né? Tô com o bonezinho deles aqui. Mas tô falando de atacante. O Lelê, pra mim, se o Fluminense tiver sempre um jogador do tipo Lelê, que custe pouco e que se der certo a gente ganha muito, eu acho ok. Não pode ter um time de Lelês, como já fez há cerca de pouco menos de 10 anos atrás, mas também não pode ficar tendo só jogadores de outro tipo, jogadores que não vão ter valor de revenda, sem aposta nenhuma, que aí também acho que é problemático. Então, saída do Lelê agora, vamos buscar ali informações se é em definitivo, se é por empréstimo, como é que é. Acho ok e acho que é bom para ele também. Não era ele para vestir a 9 do Fluminense nesse ano. Já sobre a saída do Keno, como eu falei, a gente tinha informação sobre a saída do Keno, mas a informação foi publicada pelo Felipe Melo no seu Instagram, Felipe Melo hoje da Globo, né? E, cara, sobre o Keno, acho que o cenário é o seguinte, vamos para a informação primeiro. O Keno tá de saída do Fluminense, ainda não tá assinado, tá? A informação que eu tenho é que o negócio tá muito bem encaminhado, tá? Assim, já tá tudo acordado, só falta assinatura. Era esperado, inclusive, que esse negócio saísse nessa quinta-feira, até por isso eu brinquei mais cedo no pré-jogo, falando, olha, a gente deve ter notícias nessa quinta-feira. Era esperado que o negócio saísse nessa quinta e não saiu ainda. O Keno é um jogador que se desgastou muito na relação com o Fluminense, hoje não tem mais espaço no Fluminense, fez um 2025 muito ruim e que, se fosse possível, se a gente não tivesse que pagar a rescisão, ele não era para ter passado da Copa do Mundo de Clubes, pelo menos, para ser bem benevolente. Só que tem contrato e é um daqueles jogadores remanescentes de 2023 que teve sua importância muito grande no título da Libertadores. As 2 assistências na final da Libertadores não foram os únicos momentos bons do Keno naquele ano. Foi muito importante. Dito isso, isso provocou a renovação de contrato, a gratidão FC e etc. E isso acabou prolongando um pouco, muito mais o Keno do que deveria ter. Então tinha um custo alto, porque vinha de uma renovação pós-título de Libertadores e era mais difícil de repassar. Para o Coritiba, o que faz diferença? Thiago Santos. O Keno foi sondado ou oferecido a alguns clubes do Brasil. No caso do Coritiba, o Thiago Santos, que era muito parceiro do Keno aqui também, deu lá também, enfim, internamente foi consultado e deu um testemunho positivo sobre o Keno também para levá-lo para o Coritiba. O Coritiba é um time vindo da Série B, que vai ter ali questões de seus custos e, no caso do Keno, a saída seria uma rescisão amigável do Fluminense para assinar com o Coxa. Né? Ele teria um contrato mais longo, provavelmente por lá, talvez abaixando um pouco o salário, que faria sentido tendo mais espaço para jogar também. Para o nosso caso, em relação ao Keno, é final de parceria. Aí deixa eu só falar um detalhezinho aqui com vocês. O negócio não está assinado. Provavelmente eles não vão dar para trás mais não, tá? Seria sacanagem em Curitiba.
precisa ir no post do Coritiba agora ficar dizendo obrigado por ter levado o Keno, porque vai que cancela. Mas enfim, uma ótima saída para mim do Fluminense. O Fluminense consegue desaguar mais um ponta, né? No dia que traz o Savarino, vai fechando essa saída do Keno pro Coritiba. E aí assim, Gabriel, você tinha essa informação? Porque eu tô tentando descobrir o clube e confirmar mesmo essa saída. Eu, particularmente, até antes de falar agora de Serna e de Savarino, porque eu vou dar informações também, eu preciso sempre deixar claro isso aqui, a forma como eu trabalho para quem está chegando de novo. Eu vou sempre trazer a informação com a maior precisão e no mais rápido possível. O que eu não vou negociar é a precisão. Não ser o primeiro a dar notícia, beleza, eu nunca fui desesperado nisso, faz parte do jornalista ser, mas eu nunca coloquei isso na frente de dar uma notícia com precisão. Então, fico feliz aqui também de todo mundo que vem para o Gabriel não tem erro de informação, porque eu tento isso. Se eu errar, também não vou ter problema nenhum de vir para cá e falar, gente, errei a informação, vou odiar fazer isso, porque eu odeio errar. Então, o que eu faço para não... Né? Se eu odeio errar, o que eu faço? Tento não errar. Então, vamos lá. Seguindo aqui, agora falando das negociações de compra e venda, né? No caso do Kevin Serna e do Savarino. Vamos primeiro no caso do Kevin Serna. Boca Juniors fez uma proposta, essa proposta chegou através do Narciso Algames, que é o empresário do Kevin Serna. E esse empresário trouxe a proposta chegou a ser veiculada lá na Argentina como de 5 milhões de dólares, não foi esse o valor. Chegou abaixo desse valor, essa informação eu trouxe ontem, e o Fluminense recusou essa primeira proposta pelo Kevin Serna. A princípio, a informação que eu tenho não é de que o Fluminense teria colocado um valor no Serna. Lá na Argentina falaram em 6 milhões, acho difícil, mas não tem a informação nem para negar e nem para dizer aqui qual o valor que o Fluminense colocou. Mas o Fluminense rejeitou essa primeira proposta da equipe do Boca. O empresário do Serna está endossando muito essa transferência. Isso passa principalmente porque empresários ganham nas transferências e porque o Serna, quando assinou o contrato aqui, assinou um contrato ganhando um pouco menos, porque ele vinha do futebol peruano. O Serna se destaca muito aqui. E, evidentemente, quando ele guarda 2 gols contra o Nova Iguaçu, todo mundo olha para trás e fala, Matheus, o camarote ali em cima, né? Não inventa de vender esse malandro não, tá? Porque sobe o valor. E aí o empresário vai hoje à tarde, não tinha tido os 2 gols do Serna ainda contra o Nova Iguaçu, e ele mete, cara, isso aqui foi ontem, na verdade, né? Um post assim, cara, na rede social dele. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele bota uma viagem pro Rio de Janeiro e bota, essa pode ser a viagem esperada pro Rio de Janeiro, beleza, sobre transferência. Aí passa um pouquinho de tempo depois e ele bota um print da ESPN Argentina e que tá com a aspa ao Boca seria interessante contar com Kevin Serna e ele bota aqui, ó, mais uma vez, puede passar, que pode ser transferido, né? Pode ser contratado, que é o mercado de passes, né? O mercado de transferências. Eu concordo com o Cauã Tinoco que botou aqui na rede social dele. Assim, no que isso ajuda? No que isso ajuda o Fluminense? No que isso ajuda o Boca, que pode ter concorrência? E no que isso ajuda o Serna? Enfim, impressionante quanto esse empresário, desde o ano passado, não é à toa que tomou um fecho do Renato Gaúcho. Sobre a situação do Serna, então é isso. O Fluminense vai aguardar uma nova proposta do Boca para saber se vende ou não. Mas até que se prove o contrário, veio uma proposta, foi recusada, uma proposta de um valor abaixo do que o Fluminense esperava e do que o Fluminense topa vender. Sobre Savarino, o jogador foi apresentado hoje à tarde, ainda não está no bid, deve entrar no bid nessa sexta, e se entrar está disponível para jogar o Fla-Flu, lembrando que o Savarino estava treinando, né? Então ele está disponível mesmo para poder jogar, dependeria muito mais de uma escolha da comissão técnica. Informação sobre valores, tá? Eu tô desde ontem correndo para tentar descobrir os valores do Savarino. Descobri, estava tentando confirmar, porque é assim que o jornalismo faz, né? E valores do Savarino. 4,5 milhões de dólares é o que o Fluminense está pagando ao Botafogo, além de dar o Wallace Davi. O Botafogo está recebendo, talvez de uma fonte do Botafogo, vocês vão receber algum valor diferente. Por quê? Dentro desses 4,5 milhões de dólares, parte desse valor é o valor da compra do Savarino ao Botafogo e uma parte desse valor é um débito que o Savarino tinha a receber do Botafogo e que seria, como foi o entrave do Guilherme Arana e também era um dos entraves do Hulk lá no Atlético Mineiro para serem liberados e que a negociação se desenhou numa novela. No caso do Savarino, o Fluminense entrou para não criar uma nova novela. A negociação começou na quarta de manhã, voltou na quarta de manhã e teria que ser finalizada para ele ser apresentado até sexta. Foi apresentado na quinta. O Fluminense incorporou esses valores como se fossem valores da compra para efetivar essa questão do débito que o Botafogo tinha com o Savarino. Então, parte desses 4,5 milhões envolvem débitos que o Botafogo tinha com o Savarino.
se o Botafogo vai ficar com 2, se o Botafogo vai considerar que ganhou 4,5, se o Botafogo vai considerar que ganhou R$30 e o resto era Esse é o problema de como o Botafogo lança, só uma confusão danada lá entre eles, Lyon, Ares, Atlanta, John Textor e o cacete A4. Problema pra gente, o que interfere é quanto a gente está pagando. 4,5 milhões mais o Wallace Davi, esse é o valor do Savarino. Tá? Em relação a salário, tá? Também falei sobre isso. O Fluminense fez uma proposta ao Savarino e está fechando pela primeira proposta que fez. Não está fechando pela contraproposta do Savarino ou pelo valor que estava sendo negociado antes. Quando o Savarino voltou ao contato com o Fluminense, ele voltou e a proposta fechada foi a primeira feita pelo Fluminense. Tem um acréscimo em relação ao salário do Botafogo, que já tinha aumentado, não é um salário baixo, o Savarino vem ganhando um bom salário no Fluminense e fecha um contrato de 4 anos. Tá? Esses são alguns pontos importantes também falar sobre o salário. Beleza? Muitas informações nesse vídeo, se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Por favor, comenta aqui embaixo, repassa esse vídeo, porque que trabalheira pra gravar, cara, é a segunda vez que eu tô gravando isso. Valeu!